Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho com um vídeo aqui bastante polêmico, né? Deixa eu perguntar pra vocês, por que a Armina gosta tanto de policiais? E se eu te falar que o fundamento atrás disso tudo é o mesmo fundamento que faz elas gostarem de militares, professores e algumas até mesmo de bandido? Eu gosto de moreno tatuado, cara de bandido. Você não tá entendendo nada, né? Eu tenho certeza que você não está entendendo nada. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Então, pessoal, pedi para vocês, antes de começar o vídeo, quem puder se inscrever no canal, comentar, dar o seu like, tá? Isso me ajuda a me motivar mais, porque eu não ganho nada para estar aqui, tá? Meu canal não é monetizado. Mas enfim, eu tive que ler os livros do The Rational Male, O Homem Racional, e também li os livros, todos os livros de Nessahan Alita para fazer esse vídeo, que parece meio engraçado, mas existe toda uma explicação, né? Operadores psicológicos do inconsciente que operam na cabeça da Armina. Eu sempre falo Armina aqui para o YouTube não encrencar comigo, tá, pessoal? Então toda vez que eu falar Armina, vocês sabem de quem eu tô falando. Para explicar sobre tudo isso, pessoal, eu vou falar dos guerreiros da antiguidade. Os guerreiros da antiguidade saíam para a caça, para provir a tribo, né? As mulheres ficavam esperando, cuidando de outras coisas, por causa de uma mera questão de força física. Eles conseguiam trazer a caça. Os guerreiros, às vezes, não eram bem sucedidos, mas existiam guerreiros destacados, que possuíam uma características próprias para aquilo. Eles conseguiam ter mais êxito do que outros guerreiros. E esses eram os mais destacados. Era o cara mais audaz, mais corajoso. Era o pessoalzinho que se destacava ali. E aí, existem vários fatores psicológicos que eu quero falar para vocês. Eu vou chamar vocês para uma outra tela. Então, pessoal, aqui, ó, puxei vocês para a tela. Eu tô aqui, tá? O guerreiro da antiguidade. O guerreiro da antiguidade, ele exercia uma função perigosa, muito similar a algumas profissões de hoje, né? Então essa função perigosa, como eles eram muito úteis, gerava para as pessoas da tribo, em geral, um medo da perda daquele guerreiro. Principalmente nas mulheres, nas amadas, né? Na Armina, um medo da perda. E a Armina também, ele conseguia causar na Armina uma capacidade de gerar fortes emoções. Fora que existia todo um prestígio social dentro daquela tribo ali. Eu vou estar aparecendo aqui no cantinho da tela para ficar uma coisa mais interativa. Então já apareci aqui, então o prestígio social que ele gerava naquela tribo era muito interessante, né? Porque eram as pessoas que geralmente iriam proteger a tribo, caso viesse uma outra tribo querendo invadir. Eram os guerreiros, era uma função muito importante. E essa função muito importante causava muitos admiradores. E naquela época não existia essa imposição da monogamia que existe hoje, né? Evidentemente. Então gerava a cada caça, a cada êxito desse guerreiro, gerava nele mais confiança, o que fazia ele mudar a postura corporal, mudar a entonação de voz, mudar tudo isso, todo um comportamento, e isso atraiu as mulheres de maneira assim inexplicável. A mudança de postura, a mudança da entonação de voz, a confiança, o olhar de caçador, o vigor físico. Então tudo isso operava no inconsciente da mulher e até hoje, né, opera de maneira consciente ou inconsciente, né, na psique das mulheres, na psique do ser humano como um todo. Então tudo isso fazia que ele fosse identificado, eu coloquei aqui, ó, como um alfa. Aí a divisão que eu quero falar para vocês sobre alfa e o beta, que eu vou explicar logo depois, né? Ah, Cleiton, mas isso se operava de maneira consciente, inconsciente? Olha, isso daqui é a minha visão, tá? Eu acredito que de maneira consciente se operava lá na antiguidade. Hoje em dia, esses fatores eles se operam mais de maneira inconsciente, porque esse guerreiro, a figura do guerreiro, pessoal, ela trazia duas coisas, duas ideias.
hoje mais inconsciente, no inconsciente da mulher, naquela época bem mais consciente, que era o quê? É a proteção e provisão. Proteção e provisão. Pô, Cleiton, mas essa ideia a gente está querendo quebrar isso com... Existem vários movimentos que eu não posso falar aqui, mas existem vários movimentos para quebrar essa questão do homem provedor e tudo mais. Pessoal, olha, eu não estou querendo cometer nenhum tipo de anacronismo aqui. Estou analisando o que foi forjado lá no passado e essa herança é genética que ficou. É só isso, tá? Não quero entrar em polêmica. Então ficou muito entranhado nas gerações que vieram, né? E aí se fez essa diferença entre o que é um alfa e o que é um ômega. O que é um alfa? E aí se fez essa diferença, o que é um alfa, do alfa e do beta. O que é o alfa? Para ficar bem, se tiver Armina estiver assistindo também, fica bem fácil de fazer essa distinção, mas eu vou explicar para geral. O alfa é aquele cara mais destacado, que eu já te falei, que consegue gerar fortes emoções. É um cara que pela postura corporal, comportamental, comportamento dele, o olhar dele, a fala dele, uma certa indiferença. Ele não gera nas mulheres uma situação de escassez. Como eu falei, na monogamia, várias parceiras sexuais queriam esse alfa. Por quê? Porque ele era mais capacitado para gerar características que fossem fazer a prole dela sobreviver. Isso tudo operando no inconsciente. Então ela sempre buscava o alfa, sempre buscando o alfa. Porque o alfa passava essa ideia de proteção e provisão, uma ideia bem mais cristalina para ela. E o beta? O beta é aquele orbitador, aquele ser que vive te enchendo o saco, se você for uma armina no Instagram, que fica te dando like, fica comentando as tuas fotos e você nunca vai ficar com ele. Esse daqui é o beta, né? O beta, ele era uma figura assim que não tinha aquelas características, era uma figura mais emocional. O alfa não é tão emocional como um beta, o alfa é mais frio, é mais contundente nas suas atitudes. Então o beta ele era aquele que era desprezado, ele estava ali, mas ele não conseguia. Ele não nasceu com aquelas características. Ele não era um alfa, ele era um beta, é a segunda opção. A mulher geralmente evita o beta e sempre vai buscar o alfa, porque o alfa passa para ela características de que ele é um homem de verdade. Então o alfa, sendo aquele cara mais destacado, em contraposição com o beta, que também, hoje em dia, numa evolução, também traz a ideia de proteção e provisão. Hoje é o beta que, de fato, que traz a ideia de proteção e provisão. O beta é provedor. Por quê? Porque na época lá que eu tô falando da antiguidade, pessoal, a caça, pessoal, já estava... A caça, você tinha que sair para caçar. O guerreiro tinha que sair para ir lá caçar, buscar caça, né? Se arriscar, exercer toda aquela... Hoje em dia a caça já está morta e congelada. Você precisa de dinheiro, você precisa de recursos para ir lá e comprar a caça já morta e congelada. Então, pessoal, antigamente se tinha essa ideia de que o alfa é que ia fazer a provisão. Hoje em dia a ideia de provisão, né, de provedor, é mais ligada ao beta, porque o beta é aquele cara que sempre foi rejeitado. Aquele cara que não tinha as características de um alfa, então atraía as mulheres. As mulheres na mocidade, elas buscaram sempre o alfa. Elas não conseguiram nada com o alfa, ela vai buscar o beta, aquela segunda opção. O beta é aquele cara que nunca teve ninguém, que focou mais nos estudos, que não era um cara muito de sair, e bababá, conseguiu triunfar na vida financeiramente, geralmente. Então o beta, ele acaba às vezes cuidando do filho do filho que aquela jovem fez com o alfa. O beta acaba fazendo esse papel triste, né? De que aquela mulher que sempre negou ele a vida inteira, no final da vida, onde ele já tá subindo, que ele tá conseguindo se estabelecer, ele aceitar aquela mulher. Ou seja, ele aceitar ser a segunda opção, premium de consolação, que o Brunão fala lá no canal dele. Eu sugiro que vocês se inscrevam lá, cara, porra, explica muito bem.
né? Como se inscrevam também no canal do Trunks do Futuro, que para mim é o melhor canal que fala sobre essa temática no YouTube. É o melhor canal, de longe, Trunks do Futuro. É só áudio, mas o cara explica de uma maneira tão fantástica que vale a pena, tá? Então, tipos de alfa. Isso daqui eu nunca ouvi ninguém falar, mas tá no livro, né? Tá lá no Homem Racional. E eu achei muito interessante para fazer essa explicação. O alfa, ele pode ser nato. O alfanato é aquele que já nasce com as características, ele não escutou nunca sobre isso, ele é natural, naturalmente ele age como um alfa. Ele não age com pensamento de escassez, né? Ah, eu tenho que ficar com aquela mulher ali, a minha oportunidade, e se eu não ficar com ela, acabou. Não. O alfa, ele tem variedades de mulheres querendo ficar com ele. As minas querem ficar com ele, porque ele é um alfa. Então ele nunca vai demonstrar esse sentimento de escassez, esse pensamento de escassez. O beta não, se a mulher fala assim, eu quero sair com você hoje, eu quero ficar com você hoje, ele vai correndo assim, nem um otário, né? A mulher que sempre desprezou ele. É bom falar isso. E o alfa, ele pode ser contextual. Aqui que chegamos, quando o alfa é contextual, chegamos na explicação. Então prestem bastante atenção, porque isso daqui vai fazer toda a diferença. O alfa contextual, o que seria um alfa contextual? O alfa contextual é um alfa circunstancial. É um alfa que, dependendo das circunstâncias do ambiente, ele vai ser identificado por aquelas mulheres como alfa. Aí é que tá. Policiais uniformizados, militares uniformizados. Por que as mulheres gostam tanto de uniforme? Porque o uniforme passa a ideia inconsciente de proteção e provisão. Deixa o homem mais masculino. E isso acaba atraindo as mulheres. Então, se você for fazer uma pesquisa, aí vocês vão ver que várias mulheres falam, adoro um homem com uniforme, um bombeiro uniformizado. Então, existem vários exemplos aqui. O policial, o bombeiro, o militar, o professor. Mas, como assim? O professor não exerce uma profissão de risco. De fato não exerce uma profissão de risco, mas dentro de uma sala de aula, no contexto, nas circunstâncias de uma sala de aula, o intelecto dele se assemelha à destreza, à habilidade do guerreiro da antiguidade. Então, um professor dentro da sala de aula é uma autoridade, e por ser uma autoridade que ele fala ter respeito, né, que antigamente era ali da tribo, ele ter dentro da sala de aula, Armina identificam aquele cara como um alfa. Aquele que tiver a menor característica de beleza ali, ele consegue se destacar. Por que eu tô falando beleza? A gente não encara a beleza. A beleza masculina, ela é muito importante. Existe uma importância imensa da beleza masculina. Se você chega num ambiente e a mulher não sabe quem você é, a primeira coisa que ela vai fazer é olhar pra você. Ela vai te fazer um checklist, vai te olhar de cima a baixo e vai ver, esse daqui não. Esse daqui ainda dá, esse daqui, pô, bonito, legal. As mulheres são super visuais. Só que se você perguntar isso pra uma mulher, ela vai falar que não. Não, eu quero um homem carinhoso, eu quero um homem que cuide de mim. Ela nunca vai falar que é um cara bonito. Ela nunca vai falar que é um cara forte, bonito, destacado, tatuado, queixo quadrado, olhar de caçador. Ela nunca vai falar isso, porque ela não quer te passar uma imagem de que ela é fútil. Então a mulher nunca vai falar isso. Mas as mulheres são super visuais e a beleza é super importante. Você cuidar do seu físico, cuidar da sua aparência, né? Tem coisas que não dá pra mudar. Por exemplo, eu não sou um cara bonito, também não sou um cara feio, sou um cara normal, né? Tem coisas que dá pra mudar, dá pra ir pra academia e puxar ferro. Mas tem coisa que não dá pra mudar, porra. Não dá pra mudar meu testão, não dá pra mudar minha altura. Entende? Então, vamos lá? Se o cara for bonitão, tudo isso que eu tô falando aqui cai por água abaixo. Ele pode ter comportamento de beta. Ele pode ter um comportamento betão lá, mas só que ele é muito bonito. E aí suplanta tudo isso que eu tô falando. E a única coisa que suplanta a beleza é a fama, tá? Se o cara for feio pra caramba, mas ele for famoso, né? Ele consegue proporcionar um prazer muito maior do que um cara que é só belo ou só tem características de alfa. Porque se ele for
famoso, ele consegue liberar uma endorfina que guerreiro nenhum consegue. Que é a endorfina dos likes, das views na internet, né? Isso está mudando completamente a maneira do ser humano se relacionar. E para a mulher isso é muito importante. Isso daí é um enaltecimento do ego. Isso daí é uma inflamação do ego da mulher de tal maneira que se tornou um vício. É uma liberação de endorfina muito grande. Quanto mais pessoas visualizam as fotos, quanto mais pessoas dão like, isso é tão importante para elas que quando elas não têm isso, elas caem em depressão. Então, pessoal, deu para ter uma noção assim, por quê? Por que eu falei? E o bandido? Como é que ficaria isso? O bandido, olha só, vou fazer a figura do bandido. Imagina um traficante dentro de uma comunidade, com garotas que viveram por ali, que estão dentro desse meio, dentro desse contexto, dentro daquelas circunstâncias ali. Você acha que ela se atrairia por um cara daquele? Seria possível isso? A gente sabe que é possível, né? Existem presidiários que cometeram crimes bárbaros, condenados, pessoal, que recebem cartas de amor, pedidos de casamento. Vocês já viram isso? E por que esse efeito ele acontece? Porque o cara consegue fazer tudo aquilo lá. Eu vou voltar para a tela para você captar o que eu tô falando. Aqui, ó, o cara conseguiu isso tudo, ó. Exercer uma função perigosa, medo de perda, a mulher, né? A saudade, a incerteza, capacidade de gerar fortes emoções, prestígio social, olha só, prestígio social nem tanto, né? Um criminoso, né? Mas dentro daquele núcleo dele, ele exige um prestígio social de certa forma. Confiança, postura corporal, entonação de voz. Imagina um cara normal na comunidade que tá ali no meio e entra pro tráfico. Ele começa a portar uma arma. Quando tu porta uma arma, o teu nível de confiança perante as outras pessoas já aumenta. A tua confiança aumenta. A sua postura corporal, ó, olha como é que eu tô com o peito agora, ó. Ela aumenta a maneira de andar, a voz. O que aquele cara fala dentro da comunidade é uma ordem. Ah, mas ele não é o Bamba, mas é uma ordem, ele tá armado, ele pertence àquilo lá. Então, o cara assim, um cara desse, começa a mudar tudo nele, de maneira inconsciente, só porque pertence a uma determinada organização e tá portando uma arma. Isso faz com que isso tudo que eu tô te falando opere no inconsciente dessas garotas. E elas automaticamente vão para eles, com um desejo pueril, infantilizado, de consertar o cara. Bem, pessoal, chegamos mais no final de um vídeo. Eu peço a vocês, poxa, se não se inscreveram, se inscreve no canal, comenta aí, manda um like, eu respondo todos os comentários, tá? Tô fazendo esse trabalho aqui com amor, não tô recebendo nada para estar aqui. Eu achei muito interessante as informações que eu trouxe aqui, tive que estudar bastante para isso. Então, se puder me ajudar e ajudar o canal, eu agradeço muito. Forte abraço, tchau!